Gente, nós estamos aí na nossa escola dominical, classe única, falando sobre uma pergunta que eu esqueci, que é mesmo, qual é a mesma pergunta, Wellington? Para que a Igreja Metodista de Botafogo em Botafogo? Essa é a pergunta da nossa escola dominical, classe única, que vai até daqui a poucas semanas. Estamos acabando. Temos algumas novidades para falar hoje. Então nós já falamos, eu queria fazer uma pequena revisão com vocês de tudo que a gente falou, para a gente poder continuar, né? Bom, para quê? Falamos sobre para quê? Para que uma igreja? Por que a gente está aqui? Por que a gente faz isso? Por que a gente comprou essa casa? Por que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está comprando o quarteirão inteiro? Será que vale a pena? Será que é isso o mais importante? Claro que não é. Então, muito antes de falar sobre igreja, a gente precisa entender quem nós somos. E o versículo chave para isso é Romanos 11:36. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Tudo na nossa vida, antes mesmo de congregar numa igreja, antes mesmo de pensar em denominação, escolher o que você quer, você sabe que existe algo espiritual. Isso é para quê? Depois nós falamos sobre a igreja, né? Investimos aqui 2 domingos falando sobre a importância da igreja. Hoje nós temos aí uma geração de desigrejados. Pessoas que falam que não precisam mais estar na igreja, eu louvo a Deus na minha casa, eu estou na internet, eu ouço a mensagem do pastor na internet e está bom. Isso não é verdade. Um cristão que não está ligado a uma igreja, ele está perdendo a cereja do bolo. Um cristão que não está ligado a uma igreja, está perdendo algo maravilhoso, que é a vida, né? Igreja, gente, é igual sala de parto de hospital. Eu lembro quando meu filho Pedro nasceu, Maria de primeira viagem, preocupado, que negócio. Aí o meu padrinho, doutor Joselmo, foi quem fez o parto junto com o meu amigo Rodolfo. Foi uma coisa até emocionante para mim, porque inclusive o Rodolfo virou padrinho do Pedro, então foi uma coisa em família. E eu estou lá na salinha, sabendo que meu filho estava para nascer. Naquela época ainda me dava o luxo de andar de bermuda, boné e camiseta. Então isso era muito bom. E aí eu chego lá e falei, e aí, doutor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me portar, tio? Eu chamo ele de tio, porque é meu padrinho. Ele, você fica tranquilo, você vai entrar numa sala, você vai ficar naquela sala, você só não pode encostar em nada que seja azul. Você fica tranquilo e só fica preocupado, tudo que é azul está esterilizado. Eu entro numa sala e tudo é azul. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, tudo é azul, o banco era azul, o chão era azul, a parede era azul, tudo azul. Eu falei, eu vou embora, Porque o cara me fala que não pode encostar em nada azul, já estou preocupado que meu filho vai nascer, tudo é azul. Então, gente, aquela experiência foi muito marcante para mim, porque vocês sabem que eu gosto muito de arte e gosto muito de Deus. E eu faço uma comparação da igreja entre uma sala de parto e um museu, porque para mim essas duas ilustrações aí são importantes a gente saber. Para mim, a igreja é igual uma sala de parto. O pessoal meio nervoso ali na hora, um pouco de tensão, tem sangue de vez em quando, tem aquela situação ali que ninguém sabe o que vai acontecer, todo mundo ali preocupado, não dá tempo de fazer fofoca, não dá tempo de falar mal do outro, passa o instrumento tal, faz isso, faz aquilo, parará, pererê. Mas no final, o que acontece? É vida que está saindo daquela sala. É vida que está saindo daquele lugar. Tem gente que acha que a igreja é um museu lindo, tem que ser tudo arrumadinho. Eu morei na França, visitei museus maravilhosos, tudo organizado, tudo lindo, mas é aquela reverência ao extremo. Não pode usar flash, não pode falar alto, não pode fazer isso, tem que ficar quietinho, tem que ficar andando, tal, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ser muito reverente, nós estamos na casa de Deus, mas existe um exagero às vezes, que passa quase que para o lado da idolatria. E a igreja fica aquela coisa que fala, você vai no museu, você está estudando de gente que já morreu. É gente que já morreu há 200 anos, há 300 anos, coisas lindas. Mas gente que já morreu. Então tem muita igreja hoje que adotou esse método aí, virou museu e fica aquela coisa, não, vamos lembrar da história de John Wesley, quando ele tinha 12 anos de idade e tal. John Wesley foi um homem maravilhoso, um homem de Deus, mas um homem pecador como todos nós. Nós aqui temos que olhar para essas pessoas como grande referência, mas temos que estar preocupados com o ano de 2016, com a crise, com tudo que está acontecendo aí, com essa briga aí, a gente está conversando que eu vim de Uber hoje, da briga dos taxistas, a gente está aí nesse mundo, gente. E é confuso, às vezes não dá tempo de falar mal do outro, e é melhor que não dê mesmo,
mas no final sai vida. Igreja tem que ser igual sala de parto. Não tem tempo para pensar em outra coisa. Tem tempo para pensar em vida. Se começar a preocupar com o que não é o mais importante, quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu, o sinal de maior reverência do antigo tabernáculo, se rasgou. Aquilo ali é um símbolo espiritual muito grande, mas é um símbolo para a gente parar para pensar. Mudou. Né? Eu fui numa igreja nos Estados Unidos, que é muito grande, que o templo, durante a semana, é uma quadra de basquete. Porque eles não tinham tanto espaço, então eles têm uma quadra de basquete. Quando você fica olhando no culto, é engraçado que a cesta de basquete ela vai para o teto assim, aí vira um templo. E durante a semana vira uma quadra de basquete. Eu fui com uma pessoa, a pessoa falou: como é que pode? Que sacrilégio! Fazer de um templo, da casa de Deus, uma quadra de basquete durante a semana. Meus irmãos, me perdoem, talvez você pense assim, mas eles tinham um lugar de adoração fantástico aos domingos, fantástico, cheio da presença de Deus, com toda a reverência necessária, e durante a semana era um espaço vazio, que ninguém entrava, que ficava aquele galpão enorme, e de repente eles arrumaram um projeto que atendia tantas crianças aí durante a semana, que mudou a vida do bairro, e eu dava a glória a Deus porque eles fizeram isso. Então assim, uma igreja tem que ser igual sala de parto. A gente não tem que também ser... Ninguém é extremista, né? Extremista é coisa de terrorista, né? Terrorista que gosta dessa palavra. O homem de Deus, a mulher de Deus é equilibrado. Então a gente não pode nem para um lado nem para o outro. Perder reverência, ficar uma falação, entrar na igreja e fingir que aqui é o pátio da escola na hora do recreio, não é legal. Mas também entrar numa reverência de museu, onde tudo já morreu, não é legal também. Então nós falamos um pouco sobre isso. Igreja, gente, é coisa muito séria. Igreja é coisa muito boa. Pensa comigo, se a igreja não fosse algo muito de Deus, depois de 2000 anos aí fazendo besteira do jeito que a gente faz às vezes, dando mau testemunho do jeito que às vezes alguns líderes dão, será que Deus já não ia ter acabado com ela? Deus não acabou com a igreja dele ainda. Se ele não acabou com a igreja dele, é porque ele tem um projeto para a sua igreja, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então não deixe de congregar. Você tem que entender que igreja é algo muito importante. Igreja, tem gente que não gosta. Igreja igual a Arca de Noé. Arca de Noé, imagina a Arca de Noé. Você sabe como eu gosto de imaginar os textos bíblicos, né? Então, a Arca de Noé estava cheia de bicho, gente. Era bicho dentro daquela arca. Você já entrou num galinheiro, ficou lá meia hora? Aquele cheiro maravilhoso de galinheiro. Aí você imagina a Arca de Noé durante 40 dias e 40 noites, com tudo que é bicho. Você acha que a vigilância sanitária passava lá para verificar se estava tudo direitinho? Você acha que o pessoal não passava? Aí tinha aquela bicharada dentro da Arca de Noé lá, aquele fedor. Você imagina o cheiro de um casal de bicho em cada espécie durante 40 dias. Mas quem que tinha ali dentro, meus irmãos? Quem estava do lado de fora estava o quê? Estava morto. Quem estava do lado de dentro estava o quê? Estava vivo. Às vezes tem gente que não gosta de igreja, não gosta de cheiro de crente. Ah não, esse cara aí... E aí sai da igreja. Ah não gosto não, esse cara aí, entre aspas, né, não cheira bem. Lá na França não é entre aspas não, na França tinha gente que eu falava ali também, esse cara aí não cheira bem. No Natal tinha que dar desodorante de presente. Aqui não, só lá na França, tá? Mas às vezes a gente sai da igreja por umas bobeiras. Ah não, fulaninho tá falando assim, não gostei. Fiquei de mal, bota o dedinho, corta e vai embora. Quando a gente não percebe que esse cheiro, essa confusão, isso aí, no final das contas, gera vida. Igreja é coisa muito boa, gente. Eu sou filho de pastor, já fugi de igreja, não queria ser pastor. E o dia que Deus me mostrou a beleza disso aqui, eu falei, pelo amor de Deus, quanto tempo eu perdi. Que coisa boa é viver isso. Então a gente falou sobre isso, vamos continuar. Nós falamos sobre metodista, né? Pastor Clóvis, graças a Deus aí, um homem muito inteligente, um homem de Deus. Nesses 2 últimos domingos deu aulas aí muito boas para a gente sobre o metodismo, sobre quem nós somos, o que nos diferencia das outras denominações, por que nós somos o que somos, o que nós fazemos. Então nós estamos falando aí nessa sequência de perguntas. E agora nós estamos caminhando para o fim da nossa sequência de aulas. E hoje
A gente vai falar para quê? A Igreja Metodista de Botafogo. Né? Nós estamos em Botafogo, Zona Sul, Rio de Janeiro. Hoje e semana que vem nós vamos falar sobre isso, porque para que a Igreja Metodista de Botafogo em Botafogo? Essas duas perguntas vão ser respondidas hoje e semana que vem na nossa escola dominical. Então eu queria dar uma breve, um breve panorama, porque eu sei que talvez, como eu falei lá no início, não se esqueça disso, se você é metodista de muito tempo, isso vai ser só uma lembrança para você. Mas tem muita gente chegando de outras denominações, é muito importante que você saiba quem nós somos, o que nós cremos, o que nós estamos, até para você poder decidir que essa é a igreja boa para você. Então, eu queria te dar um panorama aí muito rápido. Se você estava aqui quando a gente falou sobre igreja, você lembra daquela árvore que eu botei ali no painel? Uma árvore que mostra que a igreja passa por todos os ramos. A igreja cristã vem de Israel, passa pela igreja primitiva, passa pela igreja católica, passa pela reforma protestante, passa pelas diferenças denominacionais que nós temos. Isso é parte da nossa história. Nós não negamos isso, pelo contrário. Isso é parte de quem nós somos. O cristianismo passa por tudo isso. Isso significa dizer que nossos irmãos que são de outras denominações, ou os católicos, estão certos em tudo? Não. Porque também isso significa dizer que nós, metodistas, às vezes erramos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós temos feito. Nosso livro de regra é a Bíblia. Então tudo que a gente olha, que a Igreja Católica viveu até a Reforma, e que vem de Deus, por que eu vou jogar isso fora? Por que se está na mesma Bíblia que a minha, eu vou dizer que isso não presta, só porque não vem da Igreja Metodista de Botafogo? Agora, tudo o que não vem da Bíblia, o que não vem de Deus, sim, o meu papel como homem, como mulher de Deus, é falar, opa, tem fogo estranho no altar. Esse é o meu papel. E isso é hoje, isso é com música que eu ouço na rádio, isso é com liturgia que eu faço no meu culto, isso é com novidades que eu coloco dentro da igreja. Isso até hoje a gente tem que fazer assim. Então nós passamos aí por essa história e nós chegamos no movimento metodista, que foi explicado pelo pastor Clóvis nesses 2 últimos domingos. E eu queria passar para vocês como é que a gente administra a nossa igreja, né? A nossa igreja, para você que não é metodista, para você que está chegando agora, conhecendo melhor, como o pastor Clóvis falou muito bem, foi muito abençoado. Se você não estava aí, vai na internet, no nosso site, tudo está lá. O pastor Clóvis falou sobre uma igreja episcopal conciliar. O que significa isso? Nós temos um bispo. Nossa igreja ela é regida por bispos. Bispos que são eleitos em um concílio. Quem elege esse bispo somos nós, é a igreja. São delegados que são enviados para um concílio, para eleger o bispo, para eleger a nossa via de regra, que se chama cânones, tudo aquilo que a gente vive. E a nossa igreja, parece difícil às vezes entender, mas é muito simples, porque a administração da nossa igreja ela se reproduz a mesma coisa em todas as áreas. Então eu vou começar pequenininho para você entender grandão. O que importa no final das contas, gente, é isso aqui, tá? O que importa, eu aprendi isso com meu pai, pastor Antônio Faleiro, demorei a me convencer disso e hoje sou um dos maiores defensores disso. E realmente acredito nisso. O que importa é a igreja local. É na igreja local que tem transformação de vida. É na igreja local que tem gente se convertendo. É na igreja local que tem gente vivendo coisa boa diante de Deus. É na igreja local que tem parto, né? Que tem gente aí saindo e essa confusão de sala de parto. O resto às vezes é burocracia, às vezes dá mais dor de cabeça do que coisa boa, mas é bom a gente ter uma estrutura, né? Com decência e ordem. Então, como é que a gente funciona aqui na nossa igreja local? Nós temos nossa igreja, nós temos líderes da nossa igreja que formam um negócio chamado clã, Comissão Local de Ação Missionária. São os líderes da nossa igreja que vão orar, se colocar diante de Deus, entender qual é a visão, o que a igreja vai viver, o que vai acontecer, como é que a gente vai administrar nosso dinheiro. O pastor da igreja metodista não cuida de dinheiro, o pastor da igreja metodista nem deve tocar em dinheiro, porque isso é uma ética, uma regra de ética da igreja metodista. Então, nós somos muito diferentes de outras igrejas nesse sentido. Nós temos uma clã, pessoas que estão aí com vocês, sentadas aí, são líderes de ministério. Talvez você faça parte de um projeto, um ministério. O coordenador responsável pelo seu ministério faz parte dessa reunião. Essa reunião vai ditar um pouco a vida da nossa igreja.
O que nós somos? Nós temos direções, nós temos uma visão geral, como eu falei no domingo passado, a nossa visão geral é que nós somos discípulos, uma igreja em cada bairro, um grupo pequeno em cada rua. Essa é a visão que nós temos como várias igrejas metodistas. Às vezes você fica pensando, a igreja metodista é pequena, eu vou numa igreja, tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e eu sempre vou na igreja metodista, tem 200, 300, quando é maior tem 500, às vezes 1.000. Por que isso? Nós cremos nessa situação. Como eu falei domingo passado, um amigo meu, pastor de uma igreja lá na Califórnia, chamada Mosaic, que é um cara que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu uso sempre, ele fala, a igreja não tem que ser muito pequena a ponto do membro achar que a sua igreja é insignificante para o mundo. Mas a igreja também não tem que ser muito grande a ponto desse mesmo membro achar que ele é insignificante dentro da sua própria igreja. Às vezes isso acontece. Você entra numa igreja e tem 50.000 pessoas, é uma maravilha, mas você se sente ali uma formiguinha que não vai valer nada. Então é bom a gente ter essa divisão, né? Nós somos divididos em distritos na igreja metodista. Aqui na Zona Sul nós temos várias igrejas. Então se você botar todo mundo junto, nós temos aí mais de 100.000 pessoas na nossa igreja, mas elas não estão no mesmo lugar, elas não estão no mesmo templo, elas não estão no mesmo espaço físico. É assim que nós nos organizamos como igreja. Essa clã, ela vai estabelecer algumas normas que vão ser aprovadas por concílios de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano. É hábito da igreja metodista fazer um concílio. O que é um concílio? É uma reunião onde todos os membros vão votar, vão falar, vão aprovar, vão dirigir algumas coisas. Então, se você está chegando agora, é assim que a gente vive. Talvez daqui a pouco você vai ouvir falar, vamos ter um concílio. Serve para quê? Serve para isso. Se você é membro da igreja, serve para você fazer parte da tua igreja. Serve para você falar coisas importantes da tua igreja. Essa mesma coisa que acontece na nossa igreja aqui, pequenininha, é igualzinho em todas as áreas da igreja. Então é muito fácil de entender. Esse negócio de clã e concílio é a administração da nossa igreja no Brasil inteiro, proporcionalmente. Vou explicar para vocês. Falei que a gente tem uma clã, Comissão Local de Ação Missionária, e tem um concílio local, que é a nossa igreja aqui. Levando isso aqui para a Zona Sul e Zona Norte, né, Catete, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e tal, nós temos o nosso distrito. Uma igreja, um grupo de igrejas forma um distrito. Esse distrito, ele tem essa mesma clã, só que lá chama Codian. É a mesma coisa, em vez de ser Comissão Local de Ação Missionária, é Distrital de Ação Missionária. Faz a mesma função. E de vez em quando, esse distrito tem um concílio. Mas em vez de ser um concílio local, é um concílio distrital. Mesma função. Pessoas da nossa igreja são eleitas, delegados, vão para esse concílio votar a vida do nosso distrito. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver? Vamos plantar uma igreja nova num lugar tal? Vamos começar um projeto novo? Vamos ter um projeto de evangelização em conjunto? Vamos fazer um evento para os jovens, para os juvenis? É isso que a gente discute. Aí, vamos mais para frente. Igualzinho, a mesma estrutura. O estado do Rio de Janeiro era considerado uma região. Todas as igrejas do Rio faziam parte de uma... Hoje dividiu. Hoje nós temos 2 regiões, porque ficou muito grande. Né? Nós temos a primeira região, que foi a primeira aqui, e a 7ª, porque nós já tínhamos 6, aí teve que criar uma nova, criou-se a 7ª. Então hoje dividiu. Metade do Rio é a primeira, metade é a 7ª. Mesma coisa, a gente não tem a clã na igreja local e a Codian no distrito, aí você vai ter a Isso aí. Não. Coreia. Regional. Você tem a região e você tem um grupo de pessoas que foi eleita no concílio que vai determinar a vida da igreja na sua região, no seu estado, o Brasil é dividido em regiões. Cada estado é uma região, pastor? Não. Tem regiões que agrupam mais de um estado. Tem um estado só que tem 2 regiões, como o Rio, por exemplo, São Paulo. Então a gente está agrupado aí hoje em 8 regiões. Então, cada região tem o seu concílio regional. Nós temos conselho local, conselho distrital, conselho regional. E tem a sua comissão. Nós temos a comissão local, comissão distrital, comissão regional. Então, quando você entende o pequenininho, é fácil entender o todo. E aí a área geral, pastor, o Brasil inteiro, como é que faz? Está todo mundo ligado. Nós temos a área geral. Todas as igrejas do Brasil são ligadas por uma área geral. E tem a mesma coisa, tem a COGEAN. Agora sim, nós temos a Comissão Geral
de ação missionária, e de 4 em 4 anos nós temos um concílio geral, que vai determinar tudo, inclusive quem vai ser bispo, quem vai ser delimitado para uma área ou para outra. Sebastião, tem alguma pergunta? Eu vou pedir um favor para alguém, para pegar o microfone, como a gente está filmando. Marlon, você pode dar uma força para a gente? Só para a tua pergunta sair no vídeo, tá bom? Eu falei 4? 5 em 5, desculpa. Acho que está sem bateria. Nós temos um concílio geral que vai eleger novos bispos, que vai eleger novas pessoas, que vai fazer. Então, alguma dúvida sobre a administração? Não vou falar muito sobre, só para vocês entenderem, quem está chegando aqui agora, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sabia que a igreja funcionava assim, como é que funcionava. É muito bom a gente saber. Só um minutinho, só alguém segura aí que a gente vai botar a bateria. Espera aí que eu vou levar o... Marlon, leva ali para mim, a pergunta ali. E o bispo? Como é? Então, como é que são eleitas as lideranças da nossa igreja? Tá? A gente tem na nossa igreja local os coordenadores de ministério. Na nossa região, nesse concílio regional, onde nós estamos ali, são discutidas várias coisas. Mas quem é que elege um bispo? Né? Quem é que elege um bispo para ser bispo da igreja metodista? Um bispo, ele vai estar sendo responsável por uma região, uma área grande de igrejas, ou um estado, ou metade de um estado. Esse bispo, ele é eleito no nosso concílio geral. O Brasil inteiro se reúne e elege os bispos da nossa igreja. Por exemplo, agora, no mês de julho, nós teremos um concílio geral que vai acontecer na Escola de Missões, aqui no Rio de Janeiro, e esse concílio geral vai eleger novos bispos, ou vão ser os mesmos, ou vão entrar novos bispos. Mais do que isso, esse bispo não é eleito especificamente no primeiro momento para o lugar que ele está. Ele é eleito bispo. Assim como o pastor, uma pergunta muito importante, que talvez vocês não saibam: por que eu estou numa igreja metodista e de repente meu pastor vai embora e entra outro? Gostava tanto do pastor Faleiro, agora veio o Gustavo. Que história é essa? Os pastores metodistas são pastores metodistas. Eles são pastores da igreja metodista, dentro da região que eles estão. E o bispo vai nomeá-los no concílio regional para diferentes igrejas, ou para a mesma ou para outras igrejas. Isso significa dizer que daqui a 2 anos, eu espero que não, eu já conversei até com o bispo, esquece que eu existo nos próximos 5 ou 10 anos. Mas isso significa dizer, meus irmãos, que de 2 em 2 anos, nós temos sim a possibilidade de trocar de igrejas. Então é importante. E por que isso é importante? Porque você precisa saber que essa igreja aqui que você faz parte é sua. Não é sua, você não é dono dela, nem eu. O dono dessa igreja, o cabeça dessa igreja chama Jesus. Não é bispo Paulo, não é pastor Gustavo. Mas essa igreja é a igreja que você escolheu para congregar. Então, se ano passado foi o pastor Faleiro, esse ano é o pastor Gustavo, daqui a 5 anos é um pastor sei lá quem, ou pastora, a igreja metodista tem pastoras, você precisa entender que a sua igreja não vai deixar de ser um instrumento nas mãos de Deus. E que você faz parte da vida dessa igreja. Então, se o pastor Gustavo sair daí, eu estava gostando tanto, a gente se identifica, eu me identifico com gente, né? A gente é assim. Mas saiba que a igreja funciona assim. Então o bispo é a mesma coisa. Ele é eleito bispo no concílio geral. Todas as pessoas, inclusive eu, todos os que a gente chama de pastores clérigos, né, da igreja, podem ser bispos. Podem ser, se ele for um presbítero na igreja metodista, ativo, ele pode ser eleito bispo. Vão nomes para lá, e esses nomes vão ser votados, esses nomes vão afunilando no conselho distrital, no conselho geral, e são eleitos os nossos bispos. Então, assim que se elege um bispo, um pastor da igreja metodista, de qualquer igreja metodista do Brasil, um presbítero pode se tornar o bispo daqui do Rio de Janeiro, numa eleição do conselho geral. Segura aí, Giovanina, tem uma pergunta lá atrás que o Cássio queria fazer, depois a Giovanina. Eu gosto porque a gente está aprendendo sobre a nossa igreja. Gente, é muito importante você saber quem nós somos. E a escola dominical serve para isso também. Cássio? Só complementando essa questão do bispo, a importância da participação da igreja local,
é que o bispo ele sai de uma igreja local. Isso aí. Então, num concílio, como a gente fez aqui no ano passado, nós escolhemos 3 clérigos do nosso distrito, aliás, da nossa região. Então, a igreja local escolhe 3 clérigos. O que é um clérigo? Você é um pastor presbítero da igreja. Aí, essa lista tríplice vai para o concílio distrital. No concílio distrital, nós também fazemos a eleição dos nomes mais votados. Todas as igrejas locais mandaram 3 nomes, no concílio distrital vão ficar 3 que vão para o concílio geral. No caso, todas as igrejas distritais, todas as igrejas locais do distrito, no concílio local, vai fazer uma eleição desses 3 nomes. Os nomes mais votados, eles vão para o concílio regional, que escolhe também 3 nomes. E os 3 mais votados vão para o concílio geral. Então você vê que dentro da sua igreja metodista de Botafogo, aqui, você tem uma influência em quem vai se tornar o próximo bispo. Você faz parte desse processo que se reproduz em toda a área da igreja. Isso é importante você saber. Giovanni. Você falou do bispo regional, mas existe um bispo nacional? Sim, existe. Como que funciona? Que é a última instância dentro do nosso país, né? A igreja metodista é uma igreja ligada no mundo todo, mas ligada de uma forma de parceria. Nós temos autonomia. Eu vou usar essa palavra conexão. A igreja é uma igreja conexional. Ela está conectada no país todo e ela está conectada com as igrejas metodistas em outros países. Mas, por exemplo, vamos supor que a igreja metodista americana vote uma lei que não agrade a igreja brasileira. Nós temos que cumprir? Não. Nós temos autonomia dentro da nossa igreja. Hoje, muito se fala sobre novas direções que a igreja está tomando, sobre homossexualismo, sobre uma série de coisas, casamento gay e tal. Muitas igrejas do mundo votam coisas, aprovam coisas, desaprovam coisas. Então, nós somos completamente autônomos aqui no nosso país para votar a nossa direção. Como é que funciona um bispo geral? Nós temos hoje os bispos das regiões. Esses bispos vão ter um colégio, de bispo, um colegiado. Dentro desse colegiado vai ser eleito um bispo, que vai ser o que a gente chama de presidente do colégio episcopal. O que significa isso? Ele é um bispo de uma das regiões, mas ele, junto com os outros bispos, vai estar numa posição de liderança, de direcionamento, de pastoreio. Nós temos cartas episcopais que são escritas pelos nossos bispos. Essas cartas são assinadas, em primeiro lugar, pelo presidente do colégio episcopal. Cartas que vão falar sobre o quê? Sobre tudo. Questões da vida, aborto, impeachment, homossexualismo. Nós temos essas cartas episcopais que são escritas. Isso é muito importante. Então, gente, é óbvio que a nossa aula de escola dominical hoje vai falar sobre outras coisas, mas eu queria que você que está chegando aqui agora, parece bobagem isso que eu estou falando, e talvez você que faça parte da igreja há muito tempo, metodista, eu já sei disso, pastor. Gente, isso é tão importante. A melhor, para mim, a melhor coisa que tem é eu saber onde eu estou. É não me sentir perdido, não me sentir enganado, mas eu não sabia que isso acontecia assim, é assim, meu pastor sumiu, eu estava gostando, ele foi, agora é outro. É muito importante que você que está chegando na igreja agora, saiba como funciona a nossa igreja, saiba como funciona a igreja metodista, saiba quem nós somos. Falamos de doutrina nos 2 últimos domingos, o que nós cremos, e hoje aqui em Botafogo nós estamos falando quem nós somos. Mais uma vez eu agradeço, é tão bom ver a nossa escola dominical com essa frequência, pessoas aqui querendo compartilhar, querendo aprender. Nós não temos tempo de falar muito mais, então se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, eu vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas. Venha até o pastor Gustavo, pastor Clóvis, pessoas da nossa igreja, não entendi bem, me explica de novo, essa história de clã, Godian, é uma confusão, Klux Klan, não, pelo amor de Deus. Não, isso não. Mas é uma coisa engraçada, eu não entendo bem e tal. Não tem problema, nem eu entendo bem, então assim, a gente vai devagarzinho entendendo, tá bom? Vamos continuar. Eu queria falar sobre mais algumas coisas com vocês. Sueli tem a última pergunta. No microfone, Sueli, por favor, porque a gente está filmando. Eu queria saber, por exemplo, o Flamengo foi o nome mais indicado por nós, pelo grupo, para ser candidato a bispo. Ele aposentou, como é que foi? Não, isso funciona assim. Independente de ser o nome mais indicado de uma igreja local,
ele vai em 3, em partes iguais. Se chega lá no Conselho Distrital, junto com as outras igrejas locais, vão 3 nomes de cada igreja. Esses primeiro, segundo e terceiro são 3. Esses nomes vão ser colocados em votação e dali vão passar 3 nomes. O nome do pastor Faleiro não passou nesses 3 nomes, então o pastor Faleiro não concorre a episcopado. Existe também uma outra regra de aposentadoria, que hoje está sendo até discutida, é uma regra que eu prefiro até nem falar tanto, porque no nosso Conselho Geral tem uma série de comissões acontecendo para que a regra mude. Eu prefiro que vocês esperem até o meio do ano, a gente vai ter uma regra mais bem definida sobre a aposentadoria pastoral, eu explico para vocês com mais calma, porque ela está mudando na sua idade. Acho que está abaixo, pega esse aqui. Primeira, qual é o critério para nomear pastores ou Depois eu vou repetir a pergunta se vocês não tiverem ouvido, tá bom? Fora do inquérito. Eu recordo muita falta de posicionamento da igreja metodista sobre esses vários temas que você falou aqui. Porque são promovismos. Vamos lá, eu vou repetir as perguntas e vou falar para vocês a minha colocação como pastor. A primeira pergunta foi: qual é o critério de nomeação episcopal nas igrejas? Como é que o bispo decide nomear um pastor para a igreja tal ou para a igreja tal? Essa foi a primeira. A segunda foi, segundo uma opinião, a igreja tem sido omissa nesses assuntos tão polêmicos que eu coloquei aqui agora: homossexualismo, impeachment, assuntos do nosso cotidiano. Vamos responder uma por uma. Qual é o critério episcopal para nomeação de pastores? Nós, da Igreja Metodista, acreditamos e damos liberdade ao bispo para nomeação. Existe uma ajuda. A Igreja Metodista tem também, eu esqueci de falar de uma pessoa dentro dessas áreas, as igrejas que estão aqui no nosso distrito têm um líder. Esse líder é um pastor que vai coordenar as igrejas aqui do nosso distrito, se chama superintendente distrital. Ele é escolhido pelo bispo para se tornar superintendente distrital, um pastor que vai pastorear os pastores de cada distrito, né? Esses pastores estão no dia a dia das igrejas. Eles vão conversar com o bispo: está acontecendo isso, eu conheço as igrejas do meu distrito, essa igreja não está bem, isso aqui está acontecendo, isso aqui não está acontecendo, eu acho que valeria a pena mudar. O bispo tem reuniões com os SDs, com os líderes do distrito, para discutir essas coisas. Mas ele ouve, ele tem toda essa assessoria, mas nós metodistas damos liberdade ao bispo de fazer a escolha e entendemos que ele tem autonomia nessas escolhas. Significa dizer que a gente concorda com todas as escolhas? Não. Nós somos seres humanos, às vezes a gente discorda, às vezes a gente acha que está errado, e às vezes a gente até pode estar certo, uma escolha pode estar errada. O bispo é um homem como nós, que falha. Mas nós cremos, e eu realmente creio nisso, prefiro crer assim, que o meu bispo se ajoelha, pede direção a Deus, entende o clamor ali e a vida dos distritos, e ouve os SDs, ouve as pessoas que estão ali, e diante de todas aquelas informações, a gente tem esse exemplo na Bíblia. Moisés, ele vivia isso de uma forma muito, vamos dizer assim, ruim, porque todo o povo de Israel estava ali falando dos problemas, né, para Moisés. O que aconteceu? Se você conhece a história, Jetro, sogro dele, sogro gente boa, né, Samuel? Sogro sempre dá umas opiniões bacanas, né? Tem que ganhar um ponto com o sogro, né? Aproveitar, né? Jetro, ele foi e falou: Moisés, você está errado, rapaz. Você vai se quebrar e você não vai resolver. Divide isso em grupos menores. Assim funciona um pouco a igreja metodista. Nós temos SDs, o bispo não sabe o que está acontecendo em todas as igrejas da região. São 500. Então, assim, os SDs conhecem melhor essa situação, vão levar para o bispo: olha, meu distrito está assim, eu sugiro essa troca, eu sugiro isso, eu sugiro aquilo outro. Mas quem tem autonomia e liberdade oficial para dizer vai ou não vai na igreja metodista é o bispo. Ele nomeia, ele faz a nomeação, creio, debaixo de oração, e quero crer sempre assim, e ele vai nomear e nós vamos aceitar. Ah, discordei, não foi legal, vamos discutir. Nós somos seres humanos, somos uma igreja que tem essa liberdade para depois conversar. Isso se muda, mas é assim que funciona. E a segunda pergunta é sobre temas. Gente, os temas, essa é a minha opinião, tá? A opinião do pastor Gustavo.
Os temas são polêmicos, e são polêmicos em qualquer distância. São polêmicos dentro de um grupo de WhatsApp, e são polêmicos dentro de uma igreja do tamanho da igreja metodista. Temas como impeachment, como aborto, como homossexualismo, como bebida, como tudo isso. A igreja metodista se posiciona sim sobre esses temas, oficialmente. Nós temos cartas pastorais que são escritas, temos diretrizes que são escritas, os bispos mandam cartas para os pastores, mensalmente, com temas, com colocações, com opiniões, com direções. Se o pastor local não concorda ou não passa isso para a sua igreja de uma forma oficial, é uma atribuição do pastor local. Mas eu quero dizer para vocês que na minha leitura, isso é perfeito? Claro que não é perfeito, nós não somos perfeitos. Poderia se discutir mais? Poderia se discutir mais. Existe talvez um pouco de omissão? Acho que sim. É muito grande e a discussão se torna muito pequena, principalmente com temas que hoje eu acho que a igreja não está preparada para eles. Nós estamos aqui numa escola dominical, é importante que a gente fale sobre isso. Nós não estamos preparados hoje como igreja para trabalhar o homossexualismo. Nós não estamos preparados hoje como igreja para trabalhar temas que hoje são polêmicos e que a gente prefere tapar o sol com a peneira. Mas a gente precisa sim, eu concordo plenamente que essa discussão tem que ser feita. Agora, aonde essa discussão tem que ser fomentada? Na igreja local. Porque é aqui que a coisa funciona, gente. Mais uma vez eu volto lá atrás. É aqui que a coisa acontece. É aqui que tem vida no altar. É aqui que tem conversão. Então, nós, como pastores, você pode me cobrar isso. Devemos discutir esses temas. E aí, pastor, como é que a gente vai fazer? Chegou um travesti na igreja. Chegou uma lésbica na igreja. Chegou um casal de homossexuais na igreja. Qual é a nossa postura, pastor? O que a gente faz? Bota para fora. Fica sem falar nada. Finge que não está vendo. Meus irmãos, a gente tem que discutir isso. Esse é o papel da igreja metodista de Botafogo. Aonde está o amor? Aonde está o liberalismo? Nós tivemos uma reunião informal na minha casa com algumas pessoas da igreja, onde esse assunto entrou na roda. Nós temos sim que falar sobre isso, com muito amor, sabendo que a igreja ainda não está preparada para viver uma série de temas, e esses temas têm que ser aprendidos. Então, e a partir de você, vocês podem me cobrar, porque eu acho essas discussões muito importantes. Oficialmente funciona dessa maneira. Os bispos mandam cartas, essas cartas têm posicionamentos do nosso colégio episcopal, e os pastores têm, em teoria, a incumbência de colocar esse posicionamento. Ninguém é obrigado a ler carta de bispo, não é isso que o bispo pede, mas o que os bispos direcionam? Pastores, nas suas mensagens, na sua vida, na sua direção, passe essa informação. Assim nós cremos, assim nós temos caminhado. Então, assim, talvez você não ouviu o pastor Gustavo, olha, irmãos, hoje temos uma carta do bispo, blá, 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 blá. Não. Mas nas minhas pregações, naquilo que eu tenho falado, naquilo que a gente tem dirigido à igreja, essas informações vão ser passadas, é assim que nós cremos. Só um minutinho, o pastor Clóvis queria fazer um comentário. O microfone, por favor. Estou feliz, hein, porque a gente está tendo muita pergunta. Eu queria fazer um destaque que o bispo não é dono da igreja, ele é um executivo do Conselho Regional. Agora, por exemplo, quando aconteceu o caso de aposentadoria de pastores, não é porque o bispo quis, é uma lei da igreja, ele é um executivo da igreja. Talvez até pessoalmente ele preferia que fosse diferente, mas a igreja decidiu assim. Ele é o executivo da igreja, ele está ali para fazer cumprir as decisões da igreja. Essas decisões são tomadas aonde? Nesses concílios. Por exemplo, esse concílio geral vai talvez mudar a questão da aposentadoria. Outra coisa também é a questão de ética pastoral. Né? Se vocês vierem de conversar comigo, com o pastor Roberto, com o pastor Gustavo, há determinadas coisas que vocês contarem para nós, não vamos contar para o outro. Questão de ética pastoral. Da mesma forma o bispo é pastor de pastores. Então ele tem uma série de problemas para resolver quando ele faz a nomeação. Não é oportuno, não é bom, não é ético, ele fique, nem é ético isso. Ainda que ele quisesse fazer, ficar dividindo isso com outros pastores, ficar dividindo com toda a região desse tamanho. Imagina a região desse tamanho. Aí quando ele vai resolver um problema, tem uma complexidade de problemas ali que ele está ajustando nas nomeações que são inimagináveis. E não é bom que ele fique falando para os SDs, para os outros pastores, e nem fala, porque ele é muito ético e zeloso. Então, quando ele toma uma decisão,
e toma como pastor dos pastores, como executivo da igreja, como executivo de um concílio regional. Assim como na nossa igreja local, os pastores são executivos da igreja local, do concílio local e das decisões que são tomadas. Ele orienta, mas tomou a decisão, é uma decisão da igreja. Amém. Pastor Paulo, você leva para Hélida. Infelizmente, por causa do tempo, nós vamos ter... Não, mas é porque está gravando, Hélida, só para o pessoal da internet. Outro agradecimento que eu quero fazer, a gente tem um monte de gente vendo, assistindo a gente na internet, os cultos, as mensagens. Que coisa boa é viver isso como igreja. Hélida, por favor. E essas cartas que chamam pastorais do Floresta de São Paulo, elas estão disponibilizadas no site da Igreja Nacional. Então, se você quer saber a posição da igreja referente ao indígena, referente a esse ou aquele pessoa, você pode acessar a posição do Colégio Episcopal no site da Igreja Nacional. Isso. Por causa do tempo, infelizmente, eu gosto muito de perguntas e hoje a gente está tendo muita. A gente vai ter que parar, mas a Hélida tocou no ponto que é onde eu vou levar agora, para a gente encerrar a aula de hoje. Quando alguém perguntar para você o que é a igreja metodista, você está onde? Que igreja é essa? É muito legal você saber aonde você está. Olha, eu faço parte de uma igreja que está lá em Botafogo, mas que está no Rio de Janeiro todo, que está no estado do Rio de Janeiro todo, que está no país todo e que está praticamente no mundo todo. Só no Rio de Janeiro nós somos mais de 100 mil pessoas congregando na igreja metodista. Só no Rio de Janeiro. Quais são os canais de comunicação dessa minha igreja? Na minha igreja local, eu tenho um site, imbotafogo.com.br. Na minha região, eu tenho um site, metodista-rio.org.br. E na minha igreja nacional, onde eu acho essas informações, eu tenho um site, metodista.org.br. Então eu tenho as informações da minha igreja. Essas informações são importantes que você saiba quem nós somos, como é que nós somos. Fora do Brasil, por exemplo, alguns de vocês estavam aqui quando eu viajei para a Guiana Francesa, há 3 semanas atrás. Eu estava lá pela nossa igreja. Por quê? Existe uma oportunidade de começar uma igreja metodista na Guiana Francesa. É França, só que na América do Sul. Então eu estive lá com líderes do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos e do Caribe, porque é o lugar mais próximo, para orar, para ver, para reconhecer. Nós vamos estar lá de novo em setembro para entender. É assim que a igreja funciona. Nós entendemos que nós somos uma família muito maior do que essa família que está aqui em Botafogo, né? Mas mais uma vez, no final das contas, mas o que vale esse negócio todo? Você vai responder assim: vale a minha igreja lá em Botafogo, porque é lá que é a minha sala de parto, é lá que eu estou vendo tudo azul, mas posso ligar, é lá que tem vida nascendo, é lá que tem gente se convertendo. O que vale, o que a gente imposta, é isso aqui. E não é nem isso aqui que vale, né? Não é isso aqui, esse prédio que vale. O que vale é a igreja do Senhor Jesus que está aqui dentro. São pessoas que às vezes são problemáticas, às vezes são maravilhosas, que às vezes dão trabalho, às vezes nos ajudam porque a gente está dando trabalho, mas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que numa quarta-feira, numa quinta-feira, pegam o WhatsApp e falam: eu preciso de oração, está acontecendo isso, por favor, orem por mim. Isso é o povo de Deus, gente. O povo de Deus não é para levantar uma bandeira: eu amo o metodismo, eu amo o John Wesley. Não, a nossa cabeça se chama Jesus Cristo. O dono dessa igreja se chama Jesus. O próprio John Wesley falava uma frase que a gente tem que parar para pensar: eu não temo que o movimento metodista acabe, eu temo que ele vire uma estrutura engessada, fria e sem valor. Olha só. Então a gente não está aqui para defender uma bandeirinha denominacional. A gente está aqui para defender o avanço do reino de Deus no bairro de Botafogo, sabendo que nós temos toda uma conexão com homens e mulheres que são falhos, que às vezes são um pouco omissos, demoram a tomar uma decisão, mas que estão tentando acertar. Eu creio nisso. Com todos os defeitos, eu tive uma experiência, eu queria encerrar com ela para a gente falar do que vai acontecer na aula que vem. Estamos acabando aí, finalizando nossa escola dominical esse mês. Eu tive uma experiência muito dolorosa com a estrutura da igreja metodista quando eu tinha 17 anos. Por ser filho de pastor, e aqui a nossa igreja ela é engraçada. A nossa igreja aqui em Botafogo ela tem um imã. Ela atrai filho de pastor.
Tem um monte de filho de pastor que cai aqui nesse. Não sei, tem algum mistério aí, tem alguma coisa que eu ainda não entendi, mas tem um filho de bispo, tem aqui, tem um imã que vai atraindo gente aqui para a nossa igreja, um monte. Então, assim, talvez você saiba bem o que eu vou falar. O telefone do pastor sempre toca primeiro. E normalmente não são com as notícias mais agradáveis, né? São notícias complicadas, enfim, você fica sabendo de coisas que 98% da igreja não sabe, problemas que você bota o joelho no chão. Aprendi isso com meu pai, e eu olhava e falei, como é que a gente vai resolver isso? Meu pai falou, se eu soubesse eu resolvia, mas eu não sei, mas tem uma solução, vamos ajoelhar e vamos orar, e Deus vai resolver. Então, nessas confusões aí, na minha adolescência rebelde, não muito, mas um pouco, eu me revoltei com a estrutura da igreja. Me revoltei com um monte de coisa que eu achava errado, um monte de coisa que eu achava que não estava certo, injustiça, isso não pode, isso não é de Deus, vou sair da igreja. E comecei a procurar uma igreja, procurar outra denominação, procurar um monte de coisa, fui para lá e fui para cá. E aí eu acho que foi um momento da minha vida que o meu pai, Antônio Faleiro, foi o maior pastor que eu tive. Foi nesse mês aí, onde o pastor Faleiro fez parte da minha vida de uma forma que maior do que todas as outras, sempre fez, mas nesse momento ele me falou uma coisa muito séria. Ele falou, meu filho, você é livre para escolher onde você quer congregar. Metodista não é a melhor igreja do mundo, não é só metodista que vai para o céu, nós somos um pedacinho de um ramo muito maior. Tem um monte de igreja aí que talvez nesse momento esteja melhor do que a nossa, mas eu quero te falar duas coisas. A primeira delas, você está revoltado com uma certa razão, mas eu quero te falar duas coisas. A primeira delas, não deixe de congregar. Não use isso para sair da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é algo muito sério. Se você decidir sair da igreja metodista, vai em paz. Eu sou teu pai. Não estou falando como teu pastor, apesar de ele ter sido meu pastor nesse momento. Pode ir, pode escolher, pode fazer o que você quiser. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer, a primeira é essa, não saia da igreja, porque você vai perder a maior bênção que é para um homem e para uma mulher de Deus. Isso não é tempestade não, tá, gente? São as crianças maravilhosas da nossa igreja, que estão aumentando, a gente vai falar sobre isso em breve, graças a Deus. Então esse furacão aí é bom demais. Se não cair o teto, né? Fica melhor. A segunda coisa que ele falou para mim, meu filho, saiba que independente da denominação que você escolher, você pode ir para qualquer uma. Com o passar do tempo, você vai encontrar defeitos, talvez iguais, talvez menores, talvez maiores do que a nossa. Denominações humanas são regidas por homens que são defeituosos. Então, se você for escolher uma igreja perfeita para você congregar, sai da Arca de Noé, porque você não vai achar cheiro de bicho, mas também não vai achar vida. Se você for escolher uma igreja para você ser uma bênção, ser um homem de Deus nela, ser influente e viver o Evangelho, você pode até continuar na igreja metodista, porque homens vão e vêm, decisões vão e vêm, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Esse comentário do pastor Faleiro, tão amado por mim e por vocês, né, mudou a minha vida. Hoje eu sou pastor da igreja metodista, feliz. Sou fã de tudo na minha igreja? Não. Sou brigão em um monte de coisa, sou brigão. Acho que a minha igreja, a minha denominação tem defeitos? Acho. Sou o primeiro a reconhecer porque eu estou dentro dela e eu tenho defeito. Mas estou muito feliz onde eu estou, porque eu vejo o Espírito Santo de Deus se movendo aqui. Então que você saiba que esse lugar que você escolheu para congregar, com todos os defeitos, todo o cheiro de bicho que tem, cheiro de elefante misturado com cabrito, misturado com girafa, olha só que beleza. Tem vida nesse lugar. Tem gente se convertendo nesse lugar. Tem gente saindo daqui transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se você for sair daqui porque brigou com uma coisa e for para outra igreja porque outra igreja não tem, daqui a alguns meses você vai descobrir que tem problema também. E você vai se frustrar e vai olhar e falar, gente, eu achei que era perfeito e não é. Então assim, glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque essa igreja não é perfeita. E porque Deus é o dono dessa igreja. Porque a gente vai olhar para Ele, para a Bíblia, para a palavra dEle.